Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando da vitória do Flamengo 1-0 em cima do Deportivo Táchira com um gol do Juninho, que decidiu a partida. Tem mais aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando aí sobre as novidades do Mengão. Mas antes faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sino das notificações para você estar sempre recebendo as informações do Flamengo, tá bom? Deixa os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combate, Cicinho, e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo show, espetáculo. Não vai acontecer. O Felipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. Ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandre só entrou depois, o Juninho que fez o gol também foi uma opção para o segundo tempo. O Felipe Luiz está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico, a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem. Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então, acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, importante é esse aí na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente. Ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Felipe Luiz. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo da Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU que empataram nessa primeira rodada, e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera, e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa, poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Agora, vamos para técnicos, então? Pode ser, tá os bom. Técnicos. E aí, olha só, o Felipe Luiz pode estar bem ranqueado. Pedro Henrique Torres está conosco para repercutir, então, essa estreia rubro-negra sem nota artística. Não é isso, Pedro? Mas com mais um gol aí do Juninho. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço, beijo, Mari, abraço a todos aí do estúdio, quem acompanha a gente de casa, beijos, abraços, enfim. Pois é, foi uma sem nota artística, né? Como diria primeiro o Mr. Jorge Jesus, usou essa expressão lá no jogo contra a Chapecoense. Em 2019, vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. Eu perguntei para ele, quando ele deu uma bronca sobre o Renier, ele falou sobre notas artísticas. Aí acho que o Felipe Luiz guardou isso e utilizou depois. Então o Flamengo não teve nota artística nessa vitória sobre o Deportivo Táchira ontem na Venezuela. Então, mas foi uma boa vitória, um placar muito bom, porque o Flamengo
nos 2 últimos anos não tinha conseguido estrear com vitória na Libertadores. A última estreia com vitória em 2022 contra o Sporting Cristal no Peru, 2-1. E também não vencia na Libertadores fora de casa há 9 jogos, 5 derrotas e 4 empates. A última vitória fora de casa na Libertadores é aquele 4-0 sobre o Vélez em 31 de agosto de 2022, aquele baile na semifinal da competição. Então dá para dizer que foi uma vitória bacana nesse sentido aí, começar bem, enfim, teve empate no outro confronto do grupo, LDU e Central Córdoba. O Flamengo já sai na liderança, fica mais tranquilo até para o jogo da próxima semana contra o Central Córdoba no Maracanã. Muitos desfalques, é fato, a gente veio falando sobre isso contribui também. Não teve ali Wesley, Plata, Gerson, enfim, Arrascaeta também, Danilo, enfim, muitos jogadores que devem retornar, pelo menos a maioria deles, 4 deles, só o Danilo que não, no jogo do fim de semana contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. E foi gol de quem? Gol do Juninho Karabag, que veio lá do Azerbaijão, cada vez se firmando melhor no Flamengo, fazendo gols importantes, fez na final do Carioca, fez agora também. Então a gente ouve agora o Mr. Felipe Luiz falando, admitindo que a vitória foi bem boa, mas não foi uma atuação tão exuberante assim, e o Juninho comemorando mais um gol importante e decisivo pelo Flamengo. Vamos ouvi-los. Uma grande vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. Eu conheço, não foi o nosso melhor jogo, a gente não estava refinado hoje à noite, e alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante. Sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. No final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. Isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar para o próximo jogo. Estão aí então Felipe Luiz e Juninho celebrando essa vitória do Flamengo importante, e a logística também, o Felipe Luiz chegou a falar sobre isso, também foi contabilizada ali, foi contextualizada pelo treinador nessa apresentação não muito boa do Flamengo. O Flamengo saiu ali, ele contou como 10 horas da manhã que o pessoal saiu do CT rubro-negro, pegou o voo meio-dia, escala em Manaus e aí depois para San Cristóbal na Venezuela, chegou lá 21 horas, horário de Brasília. Então foi bem complicado mesmo essa viagem do Flamengo. Aí hoje sai, volta para Manaus e aí no fim da tarde deve chegar ali em Salvador, porque não para não, continua, e aí Gerson, Arrascaeta, Plata e Wesley vão se encontrar com a delegação já na capital baiana para esse jogo de domingo, 18h30, contra o Vitória pelo Brasileiro. Agora não tem mais fôlego não, Bruno, Mari. Pique da remada agora, Mariana. E assim, se a gente fizer as contas com o Flamengo desde a estreia do Felipe Luiz com o time principal, o pique da remada tá num ritmo cardíaco, né, Bruno? Você gosta de ler o batimento? Zona 4, quase 5. Isso. Tendo nada, 29 jogos oficiais com 20 vitórias, 8 empates e 1 derrota, 78,2% de aproveitamento. Olha a média de gols marcados e gols sofridos. E, claro, os 3 títulos na conta. E chama atenção essa coisa de não vencer fora de casa, né, na Libertadores, né? Era muito tempo, eu não tinha essa noção realmente. 9, não é? 9 jogos. Lá do Vélez, olha que loucura, né? Porque vinha naquelas correções de rota até em Libertadores, como a gente comentou ontem. Sim. Então, assim, a vitória tem... É isso que dá para aproveitar da vitória? É o resultado e não o desempenho, Jailson? Não, tem 2 caras que eu queria falar em relação à vitória, mas foi o que eu já falei. Para mim, Libertadores, qualquer competição sul-americana, seja Libertadores ou a própria sul-americana, você pontuar fora de casa é muito importante, principalmente ali na fase de grupos, que é a conta que a gente sempre faz, né? Você ganha os 3 jogos em casa, você vai precisar ali de fazer uma pontuação em um jogo fora de casa para pelo menos você conseguir a classificação. Então você ganhar fora de casa é muito importante. Tinha essas correções de rota, mas eu queria falar sobre 2, cara, o Varela e o Pulgar. Eles fizeram um bom jogo. O Varela, que em determinado momento
virou ali até um motivo de piada por parte ali da torcida, porque o Varela não conseguia fazer bons jogos, mesmo com a camisa do Flamengo, e até houve uma brincadeira quando o Varela começou ali a jogar na lateral esquerda em determinado momento que os jogadores estavam machucados. Falei, ué, ele é lateral esquerdo, porque ele está jogando melhor na lateral esquerda do que tudo que ele já tentou apresentar na lateral direita. E ontem ele jogou na lateral direita e novamente foi muito bem. E o Pulgar, sem palavras, assim, o Pulgar para mim, ele... com o Felipe Luiz se estabeleceu ainda mais no meio-campo do Flamengo e ontem, e aí com a ausência nos últimos 2 jogos de um meia de criação, que é o que a gente está vendo, acho que fica ainda mais nítido a importância do Pulgar com a bola no pé. Ele ali com o Léo Ortiz, na parte de defesa, são os caras que estão conseguindo ali quebrar os adversários com passes ali para frente, para justamente fazer a organização de ataque do Flamengo. O jogo, a análise passa pelas ausências também, Marra? Passa. E passa pelas mexidas. A gente pode falar que é coincidência, né? Porque 1 minuto depois das mexidas sai o gol, mas não é só coincidência, né? Porque mexe na posição do Bruno Henrique e o Bruno Henrique participa do lance do gol. O Bruno Henrique seria o Juninho, estaria lá na área. Mas ninguém faria o que o Bruno Henrique fez pro Juninho. A assistência, né? A característica do Bruno de jogar por ali, né? Só somando as mudanças, o passe que o Alexandro dá pro Cebolinha nas costas da defesa do Tátira, que o Ayrton Lucas também não estava conseguindo fazer. E o Alan pressionando mais alto. Acho que a gente tem que falar, se você destacou, né, Jailson, lados positivos, eu esperava de novo mais o De La Cruz, né? Sim. Já caiu no ar? Caiu no ar. Respira fundo. Sério? Mas tá assim? Não, então, eu acho... ontem, inclusive, tinha uma discussão antes do jogo. De botar o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta. Porque poderia ser, né? No River ele fez isso. De colocar o De La Cruz para ser esse terceiro homem, o cara de... Mas acabou o Luiz Araújo. Acabou o Luiz Araújo. Sim, de ser o cara da criação. Mas o De La Cruz já teve que fazer essa função no Flamengo e não foi bem. E aí ele, como dupla do Pulgar, tá jogando melhor do que nessas tentativas que foram feitas dele ser o 4º homem do meio campo, né? De ser ali o cara que chega um pouco mais na área. Mas ele ainda já melhorou fisicamente, já está conseguindo entregar um pouco mais tecnicamente, mas ainda não chegou perto do De La Cruz. E no lance do gol, Jailson, rapidamente estava falando, estava repassando ali, 5 jogadores participaram mais ativamente, 3 que entraram. Sim. Foi na hora. Alan, Alexandre. Exatamente. Cebolinha, Bruno e o Juninho. Eu queria fazer uma pergunta pro Pedro, mas antes só uma coisa. O Felipe justificou a questão do desempenho por conta da viagem. A viagem foi longa. O Pedro ontem mesmo estava destacando, né, a logística toda, e Sim. Não é fácil. A gente avaliou isso. Mas também as mudanças na equipe. Quando a gente fala que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, ele não deveria passar por cima disso? Não deveria sentir tanto as ausências? Eu vou repetir o que eu já falei não nos últimos anos, porque eu estou aqui tem 6 meses, mas assim, conversas informais, né? Desde 2023, eu acho, que rola esse papo de melhor elenco. Em diversos momentos o Flamengo teve que recorrer à garotada da base. É verdade. Por exemplo, lá em 2022, 2021, o João Gomes surge por conta disso. Aí você bota o Lohan no passado, tendo que agora voltou para o Sub-20, né, que quase foi negociado, tendo que resolver. Ontem mesmo o Alacian entrando no ataque. O próprio zagueiro, se eu não estou enganado, acho que era João Vitor o nome dele. Enfim, posso ter errado. Um monte de Matheus que apareceu. Matheus Gonçalves, o Matheus França, enfim. Alguns nomes que surgiram da base para você justamente tentar botar por conta desse... Não é esse elenco... tem um elenco muito bom. A gente não pode esquecer que são 5 jogadores de níveis de seleção que estão de fora. Pedro, o Vinha, o Arrascaeta, o Gerson e o Wesley. São 5 selecionáveis que estão de fora. E mesmo assim, o Flamengo tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, essa é a realidade, Jailson. Se a gente para pensar no Manchester City... De perder jogadores selecionáveis. Vários jogadores da base acabaram ocupando espaço. Entendi. É que o elenco é bom, mas o elenco não é grande. Exatamente. Claro. Tem essa diferença. De seleção então, eu acho que é entender o que é um elenco bom. Isso. Um elenco bom não é ter 2 times titulares no mesmo nível. Um elenco bom é você conseguir vencer jogos e ser competitivo mesmo quando você perde os seus melhores. Eu acho que é isso que o Flamengo tem, entendeu? Sim. E dentro do que a pergunta que você já ia fazendo pro Pedro, eu ia até pedir para separar esses lances, mas acabou que depois eu achei melhor não.
porque seria uma coisa tão tatiquez demais. Mas ontem, a falta de pressão no cara que está com a bola do time adversário, para um time como o Flamengo, que joga com a linha muito alta, 40 metros do gol, ela pode ser, assim, fatal. E ontem, várias vezes, mas eu vou atribuir isso ao cansaço e a um ataque muito diferente do normal. Sim. Ontem, várias vezes, eu ia pedir 3 lances, para você ter uma ideia. Deixaram de pressionar alto, aí você tem que ganhar na bola alta. O zagueiro contra o atacante, você tem que ganhar. Porque senão 2 segundos depois está na área. E isso não estava acontecendo. Mas eu vou colocar na conta da viagem, do cansaço e da falta de entrosamento. E é compreensível, né? É compreensível. Nessa de elenco, Pedro, Henrique Torre, ontem o gol foi marcado pelo Juninho, que vai aparecendo aí, vai chamando a atenção. Né, Mari? Ele já caiu nas graças da torcida e a Mariana não entendeu a origem do apelido que você estava explicando e ela queria só que você esclarecesse, então, qual é o apelido dele. Olha, tem caído cada vez mais nas graças da torcida. Um golzinho na final de campeonato, no Fla-Flu, também ajuda bastante, né? E ele entrou muito bem também no segundo jogo ali, foram 2 lances anulados, com participação direta do Juninho. E que chegou com muita desconfiança, né? O Juninho, porque veio do Karabag, esse nome já é um tanto quanto folclórico até quase, né? Lá do Azerbaijão, enfim. E aí o pessoal ficou meio um tanto quanto desconfiado. Mas aí o pessoal chama bastante de Karabag, mas tem outro apelido no off que não é próprio para o horário. E eu vou deixar para lá, porque eu sei que você é muito provocador, mas todo mundo sabe aí. Mas enfim, tá caindo nas graças da torcida o Bravo Juninho, que é uma pessoa gente boa também, sabe? No trato, no dia a dia, etc. E quase um embaixador do Azerbaijão também. Disse que é muito bacana conhecer o Azerbaijão, o grande Juninho. Deve ser. Por isso que você pediu para eu perguntar para o Pedro? Ele fala isso para ver se... Deixa eu te falar, ô Pedro Henrique, das nossas... Você devia ter perguntado, aí você fala para eu perguntar. Falando com o Pedro diretamente, se você soubesse que 80% é só do Bruno provocando, nós dois poderíamos nos unir para derrotar o Bruno e não a gente brigar entre a gente, entendeu? Eu acho que uma aliança é mais propícia nesse momento, assim, porque Entendeu? O Bruno tá demais, tá comendo muita rã com manteiga, tanto pula quanto escorrega, tá demais. Mas o Bruno, ele é um embaixador do Azerbaijão e ele fala muito do Azerbaijão para ver se você checa. Pode ser. Quem sabe um dia você vai ao Azerbaijão. Pode ser. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Agora eu gostaria de fazer a pergunta para vocês. E aí, o que vocês acharam da partida de ontem entre Deportivo Táchira 0, Flamengo 1, gol do Juninho? Qual foi a sua análise? O que você achou? Cara, falando de Libertadores da América, eu acho o seguinte, o importante é vencer. Tem que ganhar. O importante foi a vitória, os 3 pontos. O Flamengo fez seu dever de casa, que era vencer a partida. Eu acho que valeu a pena o Mengão vencer de 1-0. 3 pontos garantidos, já começamos bem na fase de grupos da Libertadores. Deixa sua opinião nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.